Boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham aqui pelo Tempo e Dinheiro. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo na reta final de 2023, novembro já segunda quinzena, entrando com os preços aí observando os feriados. No primeiro feriado do dia 2, agora esse feriado de quarta-feira, dia 15, portanto, o mercado sempre gera uma expectativa de aumento do consumo, o consumo respinga por sua vez no comércio atacadista, o comércio atacadista vai para a indústria remunera um pouco mais o pecuarista com os preços da roupa do boi gordo. Mas será que isso está acontecendo? Será que esses dois feriados que nós acompanhamos e um feriado ainda no dia 20 no estado de São Paulo pode mexer nos preços da roupa do boi gordo? Vamos saber com o Iago Travagini da Agrifato, que está conosco. Antes de mais nada, muito calor por aí, derretendo ou não? Iago, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Prazer sempre falar com vocês. E sim, a gente está aqui num calor bem escaldante nesse momento, né? Cuiabá conhecida pelo calor, nesse momento uma onda de calor batendo aqui na gente, mas a gente já está acostumado, né? Quem é cuiabano acaba acostumando já ao calor. Bom, e os preços do boi gordo derretendo por sua vez ou não? É, não tanto assim, né, Sérgio? A gente está vendo até hoje um dia de queda, mas o que a gente observa, pelo menos no mercado físico, né, que é um mercado que anda um pouco mais devagar, olhando, saindo um pouco de bolsa, né, olhando o mercado físico nesse momento, o que a gente tem visto é um preço que, até nas últimas 2 semanas, tem sofrido uma pressão muito grande para cair, né? Os frigoríficos têm tentado comprar mais barato. Essa pressão não foi tão efetiva, a gente teve quedas de R$ 1, R$ 2 aí nos últimos 14, 15 dias para o preço em São Paulo. E na virada da sexta da semana passada para essa segunda e terça-feira, a gente começou a perceber uma maior pressão altista no preço, tá? Ainda não muito traduzido em valores de fato, tá? Mas a gente já fechou o último dia, o dia de ontem, né? O dia 13 de novembro, aqui no nosso indicador, no indicador do boi gordo para Agrifato, da Agrifato para o estado de São Paulo, no maior valor de novembro, tá? O nosso preço de referência para novembro hoje é 230, no maior valor de novembro no mercado físico. O nosso preço que a gente tem hoje é 235 para o boi paulista, né? Que é o maior valor que a gente já viu nesse mês de novembro. Então, assim, houve essa pressão até o final da semana passada e a gente está vendo uma mudança, talvez agora, provavelmente preparação para o recebimento do 13º, que a primeira parcela já necessita ser paga até o dia 30 desse mês de novembro, recebimento do mês de salários em dezembro e a segunda parcela do 13º até o dia 20 do mês de dezembro. Então, um conjunto de fatores que talvez a indústria já esteja se preparando para esse aumento de demanda, tendo que comprar mais gado e, consequentemente, trazendo um preço um pouco para cima, tá? Bom, de fato, geralmente isso acontece, né? Nesse período do ano, aumentar, inclusive a procura por cortes um pouco mais bem elaborados, especiais assim, o consumo acaba aumentando dessa forma. Agora, isso pode, como eu disse logo no começo, junto com os feriados nesse mês de novembro, respingar em preços mais firmes aí para o pecuarista, pelo menos na referência aqui de São Paulo, está estável há algum bom tempo, inclusive pelo indicador, né? O indicador sobe um pouco, desce no dia seguinte, mas está aí nessa faixa de preços do boi comum, como vocês têm apurado. Pode realmente refletir em alta para a roupa do boi gordo em várias praças pecuárias? Esta é a expectativa? Eu acredito que sim, certo? Sendo bem sincero, assim, eu acredito que sim, que a gente pode ter, principalmente a partir do dia 20 de novembro, né? E até a primeira, segunda quinzena de dezembro, acho que o preço pode sim subir. Lembrando que a gente está enfrentando nesse momento, olhando para o confinamento, as decisões, né, dos pecuaristas que foram tomadas lá em agosto, setembro desse ano. Então, o pecuarista que decidiu ou não confinar lá em agosto, setembro desse ano, ele decidiu ou não confinar com aqueles preços mínimos, né? Que a gente tinha um boi de R$ 200, inclusive na bolsa, né? A precificação para outubro, novembro, durante o mês de agosto, estava na casa dos R$ 200, R$ 205. Então, existe um desestímulo ao confinamento muito grande. E esse pode ser também um dos fatores que pode trazer o preço para cima nesse momento, né? Além do quesito demanda puxar um pouco para cima nesse período do ano, acho que a gente ainda vai enfrentar e pode enfrentar um pouquinho desse resquício de oferta de confinamento que não foi confinado, desses animais que não foram confinados, por conta desse preço bem ruim durante o mês de agosto, ali, início de setembro, e durante o mês de agosto como um todo, a gente teve preços bem baixos, então pode ser que a oferta esteja refletindo também sobre esses preços que venham a subirem nesses próximos 15, 20 dias. Bom, enquanto se observa lá a B3, a cotação do boi gordo em todos os vencimentos acima dos R$ 240,
É uma sinalização ou, de alguma forma, isso pode antecipar uma expectativa aí para as cotações? Está aí, novembro, R$ 240,50, dezembro, 244, janeiro também nos 244, fevereiro, 243. Bom, tem essa questão da trava de preços, né, as operações no mercado futuro, mas geralmente a gente fala, não, o mercado futuro sinaliza, mostra uma expectativa do mercado em relação a esses vencimentos futuros, né? E isso está refletindo, tem refletido de alguma forma junto com o mercado físico? Está fechando a conta quando se fala mercado futuro com o mercado físico? Então, para alguns casos sim, tá, Sérgio? Então, hoje depende muito da compra que foi feita lá atrás, né? Qual o valor que eu estou comprando tanto meu boi magro hoje para levar para engorda daqui até fevereiro ou maio do ano que vem, quanto da compra que eu fiz lá atrás para entregar nesses próximos meses. Em alguns casos sim, tá? Então, se eu conseguir fazer uma compra vantajosa, ou seja, a compra de um boi magro, de um bezerro, ou de um garrote, ou de uma novilha, a preços interessantes lá atrás, essa conta é capaz de fechar sim. Mesmo com boi de R$ 240, inclusive a gente tem conseguido travas interessantes para alguns dos nossos clientes. Então, sim, dependendo da forma como foi feita essa aquisição e do custo que ela foi gerado para ela, né, é possível você conseguir ter uma margem positiva, mas não é a realidade para a maioria, ainda mais para quem está trazendo um bezerro do primeiro semestre de 2023 e está levando esse animal para bater por agora. Então, assim, existe um processo, obviamente, de redução dos preços tanto da reposição quanto do boi gordo nesses últimos anos. E a gente está vendo agora uma conta que está ficando um pouco menos apertada, obviamente, por conta desse custo da reposição que caiu bastante, tá? Esse é um dos pontos aí. Um ponto que a gente tem falado bastante e debatido bastante nesse momento é justamente esse primeiro semestre de 2024, olhando já para maio de 2024 e crescendo o nível de preocupação por conta do El Niño, né? A gente está aí com o El Niño que está se encaminhando aí para ser do nível moderado e talvez até forte, e já durando aí quase 5 meses de temperaturas do Oceano Pacífico acima da média. Então a gente está caracterizado dentro de um aninho clássico, e isso pode trazer reflexos sobre a pastagem e sobre a entrega de animais, tá? Então, uma leitura que a gente tem aqui é que talvez a gente tenha que ir abater mais animais do que o previsto durante o ano de 2024, por não ter lotação, na verdade, não ter capacidade de suporte nas pastagens o suficiente para manter esses animais engordando, sabe? Então, esse é um dos nossos receios, a gente já vem trazendo isso aqui há um tempo, e como o El Niño tá ainda firme, tá forte, tá trazendo reflexos para a agricultura, a gente já começa a ver isso também com uma preocupação muito grande para a pecuária. Bom, e também essa questão do clima, né, como você mesmo disse, aí está a importância de fazer as operações de trava, de proteção, né? Não só com o mercado do boi gordo, mas os insumos, né, milho, farelo, né, porque a situação em muitas regiões aí, a pastagem não teve nem ainda rebrota, né, porque o calor está intenso, enfim, não dá para falar de pastos em algumas regiões, né? Mas a silagem, a suplementação acaba encarecendo mais a atividade, né? Portanto, aí há a necessidade de fazer uma operação como as operações de proteção, opções, né, rede para soja, milho, né, até mesmo na hora da comercialização do boi gordo. E é uma operação relativamente tranquila, né? É um seguro de preços, né? Mas muita gente ainda deixa passar essa oportunidade, não, Iago? Então, Sérgio, sim, eu acho que dá para fazer o que a gente faz, o que a gente sabe que dá para fazer, o que a gente acredita que dá para fazer, é olhando tanto a compra quanto a venda, né? Então é possível sim que você trave a compra do seu milho, a compra do seu farelo de soja, a compra da sua soja, digamos assim, se você vai engordar seus animais, é possível fazer isso antecipadamente, é possível fazer a venda antecipada também de boi gordo. Então, sim, a gente tem mecanismos tanto que consideram como se fosse um seguro de preço ou aquele que trava e garante uma margem fixa de rentabilidade. Então, é um mecanismo um pouco complexo, mas a partir do momento que você começa a dedicar um tempo, entender e, obviamente, clarear sua mente para isso, vai ficando mais fácil e diminuindo muito o risco de trabalhar com commodity, de produzir gado, de produzir proteína animal no Brasil, justamente por conta que você está dominando uma ferramenta de gestão de comercialização, né? Você começa a gerir muito mais o seu risco quando comparado ao fato de deixar para negociar só no dia, na semana ou no mês do abate. Então, esse é um ponto que a gente tem batido muito. É possível, sim, isso exige tempo e dedicação, mas é um fato que no final do dia, né, no frigir dos ovos, a gente tem aí o que eu posso garantir é que o mecanismo de trava é um mecanismo possível e plausível para você realizar e diminuir o risco da sua operação. Bom, muito se falou sobre a oferta de fêmeas
que foram para o gancho, entraram nas escalas de abate, viraram carne esse ano de 2023, né? Tem a pressão também adicional sobre essas fêmeas que entraram no gancho. Agora, isso vai refletir também lá na frente, falta de bezerros, o mercado ainda vai encontrar um equilíbrio? Será que a gente pode imaginar que na passagem de um ciclo para o outro, né, a gente possa ter uma redução no número de bezerros a partir de 2024? Isso pode refletir em preços mais firmes para a arroba do boi gordo também lá no finalzinho de 2024, 2025, ou Iago? Eu acredito que mais para 2025, sendo bem sincero, Sérgio. Eu acho que em 2024 a gente ainda enfrenta o ano de pressão de oferta, tá? Então acho que olhando tanto para a ninho como para o ciclo pecuário, a gente nunca teve só um ano com abate de fêmeas acima da média histórica, e esse 2023 foi o primeiro ano que a gente teve isso. Então 2024 a gente ainda enxerga um abate de fêmeas relativamente acelerado e que pode ser composto por um El Niño que force o pecuarista a abater mais fêmeas do que ele estava prevendo. A falta de bezerro, na nossa visão, começa a chegar no mercado de maneira mais clara na estação de monta de 24 para 25, sabe? Porque em 2024 a gente ainda vai colher os resultados de 2022. A gente teve preços muito interessantes, tanto para o bezerro ali no primeiro semestre, quanto para o boi gordo durante esse primeiro semestre da estação de monta 22, que gera um bezerro a partir de 2023 barra, na verdade, 24, né? O bezerro pronto aí para ser comercializado. Então, 24 a gente ainda enxerga o mercado pressionado por oferta, mas que a virada vem de maneira mais concisa e mais intensa para preços para cima, né? Tanto para o bezerro quanto para o boi gordo, a partir de 2025. Bom, a gente até brinca que o preço do bezerro, a reposição do indicador MS, né? Mato Grosso do Sul está em média de R$ 2.000, 2012, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, nessa faixa dos R$ 2.000, o preço de uma bicicleta, em alguns casos, né? A reposição está barata, relativamente barata. Será que o produtor, observando esse preço da reposição, seria uma oportunidade para, lógico, enfrentar ou alcançar preços melhores com a arroba do boi gordo no primeiro semestre de 2015? Será que é uma oportunidade esse preço de R$ 2.000, por exemplo, por indicador? Isso falando sobre animal anelorado, né? Média no Mato Grosso do Sul. Mas é uma oportunidade o preço do bezerro hoje? É uma oportunidade, sendo bem sincero, Sérgio. Pensando num tempo de engorda em que você vai levar esse animal para mais 12, 20, talvez até 18 meses para terminar ele, né? Você compra ele com 8 e termina ele com 24, 28, até 30 meses. Na nossa visão, é uma oportunidade. Justamente porque, pelo que tem acontecido nos últimos meses, né? A gente está no nível de porcentagem de abate de fêmeas elevados. Isso vai cobrar um preço sobre o bezerro de 2025 e sobre o boi gordo de 25, 26. Então, na nossa visão, comprar esse animal de R$ 2.000 hoje, obviamente, comparado ao preço do boi gordo, ele hoje, atual, não está no nível excelente, mas pensando justamente nesse processo de valorização que deve ocorrer a partir do momento que a gente tem um ciclo mais definido e o abate de fêmeas acontecendo de maneira acelerada, é plausível que esse preço de R$ 2.000 hoje seja um ótimo preço quando a gente olhar no momento do abate desse animal, que é daqui 1 ano e meio, 2 anos ou 1 ano. Então, sim, faz sentido e a gente acha que está num preço, sim, interessante. Até porque tem essa questão da precocidade, né? Os animais estão sendo abatidos até atendendo exigências, no caso do boi padrão China, né? Um pouco mais antecipado, né? A precocidade no animal que está sendo ofertado lá para as exportações para a China, principalmente. Mas ainda entra esse questão, né? Esse quesito do clima, né? Tudo depende do clima desse El Niño que está aí mostrando as garras, né? Você já comentou, inclusive, sobre os custos, né, de manutenção, os insumos, né? Pasto nem brincar por enquanto, né? Tomara que reverta a situação, mas ainda as pastagens devem ter uma recuperação muito gradativa, muito lenta ainda, não? Sendo bem sincero, assim, o que a gente enxerga existe um receio muito grande por conta do que acontece, assim, como replicação de cenário, né? A gente olha para muito o que aconteceu com a Austrália e com os Estados Unidos nesses últimos anos, né? A Austrália sofreu bastante lá em 19, 18, por conta de uma seca muito extrema. Basicamente 20% do rebanho australiano diminuiu entre 2018 a 2020, eles tiveram que abater metade não, desculpa, 20 a 30% do rebanho. No Brasil, seria o equivalente a gente sair de um rebanho de 180, 190 milhões para quase 160 milhões de cabeças, né? Então, é um número
volumoso assim de animais. Isso nos preocupa. A gente acredita que sim, o padrão de chuva vai ficar muito diferente nesse momento. Vai ter chuva, obviamente, mas a condição das pastagens vai ser bem diferente do que a gente teve nos últimos 3 anos. E isso traz consequências, obviamente, tá? Como eu pontuei, a gente pode ter um volumoso, né, uma quantidade de animais sendo abatidas num intervalo de tempo curto muito grande. Isso pode gerar preços muito baixos, entendeu? Obviamente que isso traria consequências no médio prazo, né? A gente teria uma consequência de falta de oferta no médio prazo, mas o que temos que nos preocupar agora, na minha visão, é com esse segundo trimestre de 2024, a partir ali de abril desse ano até agosto de 2024, a janela de seca me preocupa muito, justamente por conta dessa escassez de chuva e pelo suporte da pastagem. Acho que ele vai começar a sentir de fato, né? A gente vai falar, talvez a situação esteja calamitosa a partir de maio de 2024, abril de 2024, quando a seca chegar de fato, sabe? Por enquanto a gente vai ter chuvas, o padrão de chuva, semana que vem já tem programação de chuva acontecendo no Mato Grosso, a gente já começa a ver uma volta de chuvas, não na mesma consideração que foi lá atrás, mas o meu receio é justamente com a chegada da seca de 2024, né? Ela vai vir, a grande dificuldade é mensurar agora como vai ter as nossas condições de pastagens quando ela chegar. E até para poder exemplificar o que o Iago está comentando conosco, você que está nos acompanhando aqui pelo Tempo e Dinheiro, a carne da Austrália, a arroba da Austrália, um ano atrás, era a mais cara do mundo, 102, quase 103 dólares ali, né, por arroba, né? Agora é a mais barata entre todos os países produtores. Não é um alento, pelo contrário, é efeito de comparação. Um ano atrás era a carne mais cara do mundo, a arroba mais cara do mundo, a 100, 102 dólares. Hoje está em torno de 36, 37 dólares. Aqui no Brasil ainda está em torno dos 47 dólares, né? Ou seja, o produtor da Austrália também sofreu muito essas consequências do clima e também de uma disponibilidade muito maior de animais, né? Porque os preços subiram, opa, vamos lá, vamos investir no boi gordo, né? Vamos lá, aumentar a produção. Será que esse efeito que houve na Austrália aconteceu aqui também no Brasil? Produção, olha, todo mundo vai lá, o preço está bom, vamos aproveitar, a China vai consumir tudo, né? Vamos investir mais ainda na produção de animais aqui no Brasil, né? O aumento da produção também foi fator decisivo para essa queda dos preços aqui no Brasil, também de fêmeas. É lógico que isso faz uma comparação, uma reflexão, né, Sim, Iago? com certeza, com certeza. E isso obviamente, no final do dia, como consequência do ciclo pecuário, né? Lá atrás a gente teve preços interessantes, a gente falava o preço batendo R$ 350 no boi gordo, bezerro de 3.200. Tudo isso gera como consequência econômica, né, a atratividade da cultura, e, na verdade, a atratividade da atividade aumenta muito e chama quem às vezes não estava acostumado a investir, joga muito dinheiro por conta dos preços muito elevados. Então, sim, a gente enfrenta também, além de todo esse contexto, né, e isso é mais um panorama geral da pecuária, o fato de economicamente a pecuária ter chamado muita atenção há 2 anos atrás gera consequências hoje. Então, se a gente bateu máxima de preço em 2021, bateu máxima de preço lá em março de 2022, com preço médio de R$ 340 durante o mês de março, provavelmente isso geraria consequências no futuro, porque naquele momento estava todo mundo pensando em comprar bezerro, investir na pecuária, porque a pecuária dava muito dinheiro. Isso a gente colhe agora com uma produção recorde, e para regular essa situação, né, de que os preços em um momento ou outro parem de cair, voltem a subir, o que está acontecendo agora? A gente está batendo muita fêmea. E isso vai gerar uma redução produtiva, e já tem a perspectiva de redução produtiva de maneira clara a partir daqui 2 anos. A gente tem que pensar que é o ciclo pecuário, de quanto em quanto tempo eu demoro para fazer uma estação de monta, o bezerro nascer, o bezerro crescer, desmamar, e aí chegar como carne na linha de produção. Então tem todo um tempo aí que você não consegue encurtar tanto, e por isso que a gente acaba colhendo as consequências de atitudes tomadas 2 anos atrás. Então tem esse ponto sim. E só para salientar o caso da Austrália, a Austrália ela sofreu uma quebra produtiva, né, de rebanho muito grande lá em 19, recuperou seu rebanho a partir de 20, 21, e veio isso com muita retenção de fêmeas. Durante os anos de 2022, a retenção de fêmeas foi muito grande lá na Austrália, por isso que o preço bateu recorde, mas eles se recuperaram bem. Durante o ano de 2023 já vinha num processo de queda, e agora, no final desse ano, eles batem esse valor mínimo, porque o pecuarista de lá já está se antecipando, ele está mandando animais para o abate por conta do medo da união do El Niño, que traz seca muito extrema lá para a Austrália, com
o dipolo do Oceano Índico. E aí esses dois fenômenos normalmente trazem seca muito forte para a Austrália. Então eles se anteciparam a isso, mandaram muito animal para a linha de abate, porque ficaram com medo de acontecer o que aconteceu lá em 18 19, que eles tiveram que mandar animal, tiveram que gastar muito dinheiro para manter o animal comendo feno, alimentação de maneira geral, por conta de que a produção de grãos tinha ficado cara por lá. E eles já estão se antecipando a isso, por isso que o preço caiu tanto. Isso vai se recuperar, provavelmente, o preço da Austrália vai voltar a subir, mas o que está acontecendo agora é uma antecipação. O pecuarista australiano, que a gente fala, né, aquele ditado, gato escaldado tem medo d'água, ele já está se antecipando a esse processo de seca que deve uma hora ou outra bater por lá. Bom, aqui no Brasil isso pode acontecer, esse receio também entre os produtores, lógico, real também, mas não chegou a tal ponto de ofertar ou entregar para a indústria toda a produção com medo desse clima severo, né? Será que tem esse receio aqui entre muitos produtores também? É lógico, observar o caso da Austrália, trazer para a realidade aqui no Brasil, mas as condições aí são muito semelhantes, não, Iago? A gente tem uma diferença aqui que a gente é exposto, digamos assim, né? A gente sofre com o El Niño e aproveita do El Niño, né? O sul do país tá bem de chuvas, enquanto o centro-oeste sofre mais, né? Então, obviamente, uma parte da produção é beneficiada e uma outra parte é bem prejudicada, digamos assim. O que a gente tem visto é que o produtor está ciente dos riscos, mas ele precisa definir, obviamente, qual o padrão de atitude que ele vai ter que seguir a partir de agora, né? O que ele vai tomar de decisão, levando em consideração que o El Niño está aí e que já está trazendo consequências, né? Então ele já tem que pensar na lotação de pastagem dele, caso o El Niño continue até abril desse ano, né? Como que vai ser a minha lotação de pastagem, como eu vou estar de pasto, levando em consideração que não vai chover tanto, que o meu padrão de chuvas vai ser pior, como eu quero chegar para a seca nesse ano, qual a quantidade de animais que eu vou ter, e se eu vou querer confinar ou semi-confinar, ou enfim, suplementar a pasto dos meus animais, quanto de ração eu tenho que ter, já está tudo meio que planejado para essa chegada dessa seca, né? Porque se não tiver nada planejado, ele vai ser pego de calça riada, né? Digamos assim, é complicado, mas no final das contas é isso que ele tem que olhar. A gente pode ter sim um problema grande para quem não se preparar para a seca do ano que vem. E não só isso, né? Até mesmo intenção de confinamento, o IMEA divulgou hoje, né? Essa estimativa de uma queda no confinamento de 21% aí no estado do MT, né? Aproximadamente 555 mil cabeças confinadas agora em 2023. Há um receio também, não só com queda dos preços, mas também com essa questão do El Niño, né? Se aplica também no estado de Mato Grosso, está sofrendo muito com a seca, né? Com calor aí extremo, né? Não digo seca, mas o calor extremo, né? Quando bate uma água, praticamente evapora, né? Bate no chão, já evapora diante desse calor. Mas também o confinamento, 21% menor aí no estado, é um número até que chama atenção e muito, não, Iago? Sim, sim, com certeza. E aí a gente até tenta se explicar por que o preço não recuperou, sendo que o confinamento foi menor esse ano, né? Então a gente tem que olhar para as outras formas de engorda que foram usadas esse ano, né? Então, se o confinamento não cresceu, quem trouxe o gado para ser abatido durante esses últimos 3, 4 meses? E aí o questionamento se volta para o semi-confinamento, para as alternativas, né, das dietas de grão inteiro, as alternativas que foram utilizadas pelos pecuaristas para entregar animal durante esse período seco. No Mato Grosso, a gente teve uma seca não tão intensa quanto talvez seja essa de 2024, mas chama atenção, tá? A queda no confinamento chama atenção porque o confinamento não foi, e na verdade perdeu bastante espaço como forma de nutrir os seus animais durante a seca. O pecuarista utilizou outras formas de nutrir os seus animais e entregar animais durante a seca, e ele engordou sim os animais, tá? Esse é um ponto, porque senão a gente teria uma queda de abate, de produção, e o que a gente viu no terceiro trimestre desse ano foi abate recorde. Os números de abate de outubro no Mato Grosso também vieram bem volumosos, então assim, a alternativa de engorda acabou sendo outra, veio o semi-confinamento mais forte, veio uma terminação intensiva a pasto mais forte, então o pecuarista acabou escolhendo outras alternativas aí para terminação animal. Para finalizar, uma pergunta de 1 milhão de arrobas, vai lá. Né? Passa dos R$ 250 por arroba até o final do ano, é difícil estabelecer esse valor, né? Observando lá B3 240, 246, pode chegar aos 250, passar um pouquinho, é lógico que é muito difícil cravar, né? Mas passa ou chega aos 250 por arroba ou não?
Eu acho que sim, Sérgio, sendo bem sincero, eu acho que se isso acontece nos próximos talvez 30, 45 dias. Na B3 eu acho bem plausível que passe, tá? Isso depende muito do ânimo, mas na B3 eu acho bem plausível que aconteça esses 250. Mas eu não sei se vai ter força no mercado físico para sustentar esses 250 por muito tempo. Mas na B3 eu acho bem plausível que sim. Tá certo. Iago Travagini conosco mais uma vez, muito obrigado. Um abraço a toda a equipe da Agrifato, a Lígia, e você sempre disponível conosco aqui para poder passar essas informações aos produtores que nos acompanham. Mais uma vez, muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, Sérgio. Até a próxima. Obrigado, até mais. Bom, e a todos que estiveram conosco, eu volto logo mais no fechamento do mercado com as informações também sobre o que aconteceu no mercado cambial. A inflação lá nos Estados Unidos não teve repique, o dólar, calor, expectativas com relação à safra de soja aqui no Brasil, tudo isso daqui a pouquinho no fechamento do mercado a partir das 16 horas. Até já!